Pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Bassoli, diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular, também diretor executivo da MSV, Associação Mineira da Segurança Veicular. Eu dou a vocês aí um excelente dia, nesse belo dia de dezembro, dia 16 de dezembro de 2022. Eu agradeço aí a participação de todos. Esse vídeo ele vai ser gravado e depois quem não puder participar vai ter oportunidade de assistir da página da FENIV no YouTube. Eu vou postar assim que possível. E, novamente, eu agradeço aí a presença de todos, né, a participação de vocês, nessa bela sexta-feira, um bom dia para quem está chegando agora. Por enquanto, nós somos 50 participantes, uma audiência aí bastante expressiva, e a gente fica muito feliz porque esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto muito importante. Nós trabalhamos nesse assunto durante vários anos, e finalmente, agora em novembro, não preciso o dia, mas no início agora de novembro, a gente teve a publicação da norma ABNT, a NBR 17075. É uma norma que trata de segurança veicular, foi trabalhada pelo CB16, com a coordenação do engenheiro Aquiles Pisanelli, eu fui o secretário, e tivemos uma participação bastante expressiva de personalidades, de especialistas aí da segurança veicular. Eu destaco aqui, né, representante do Inmetro, a gente teve representante do Confea, tivemos representante da FENEM, da Federação Nacional da Engenharia Mecânica, enfim, pessoal aí de gestão de rodovias, tivemos aí Polícia Rodoviária, participantes aí diversos que puderam aí contribuir, né, eu queria falar também do Pegas, do Instituto Zero Morte, ele foi bastante importante também, o Canuto, lá do Detran do Mato Grosso do Sul, também um grande colaborador aí da engenharia, enfim, tivemos um grande trabalho. Então, nessa pequena introdução, né, eu agradeço novamente quem está chegando na nossa live de agora, e informando que ela está sendo gravada e depois vocês vão conseguir assistir na página do YouTube da FENIV. Para quem não me conhece, né, eu já falei que eu sou diretor executivo tanto da FENIV quanto da MSV, mas a minha carreira ela foi construída na indústria automotiva. Então, eu sou engenheiro mecânico e eu sou mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas. Eu tenho também uma pós-graduação em marketing, eu sou associado à ABMEC, aqui em Minas Gerais, ao IBAP, que é o Instituto de Perícias. Eu dou aula na PUC Minas, em pós-graduação de engenharia, e além de vez em quando dá tempo, eu pego alguma perícia automotiva. Eu já fui gerente nacional da SGS, já fui sócio e responsável técnico de organismo de inspeção, já trabalhei no Grupo Fiat durante 10 anos, tanto na divisão aí de motores, né, que é a FPT Powertrain, quanto na própria Fiat Automóveis. E aí, falando de escolar, a gente tem que falar, né, desde o início. Então, qual que é o início, né? Por que a gente está preocupado com o transporte escolar, com inspeção de transporte escolar? Porque está previsto no artigo 136 que os veículos escolares eles só podem circular, só podem trabalhar se tiver autorização dos DETRANS. E dentre, né, os requisitos para que se consiga essa autorização, tem lá um inciso 2º, tratando de inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Para quem sabe interpretar bem textos, né, quando a gente lê esse inciso 2º, ele não diz muita coisa para a gente. Ele só diz que a gente tem que fazer inspeção semestral e que a gente tem que verificar equipamento obrigatório e de segurança. E o que significa isso de fato? Quando a gente vai debruçar na legislação para tentar entender o que está escrito no artigo 136, não está muito claro, não tem regulamentação. A nova resolução do CONTRAN 912, que foi publicada agora no início do ano, dentro daquele pacote de publicação de várias resoluções, tem lá o artigo 6º que fala
que os equipamentos obrigatórios para a circulação dos veículos listados nos incisos a seguir são aqueles indicados em normas específicas. Está lá no inciso 2º, o escolar. Então, não existe norma específica para escolar ainda, apesar né, do trabalho que a gente tem feito. A gente sabe que tem várias entidades aí que pedem, que clamam, né, pela publicação de uma regulação específica, mas não existe até hoje. Entretanto, né, depois desse longo trabalho que a gente teve, foi publicada, então, a norma para veículos escolares, para inspeção de veículos escolares. Essa norma, ela não é obrigatória, né? Toda norma técnica, ela é uma referência técnica. O órgão público, caso não tenha nada escrito diferente, ele deveria cumprir aí o que está prescrito na norma técnica. Isso a gente sabe que, infelizmente, não acontece de fato, e nem na nossa classe da engenharia. A gente sabe que tem muitos engenheiros que cumprem a norma, né, a norma aplicável, e outros que não cumprem. Então, o trabalho que a gente tem que fazer também é de fazer com que a sociedade, com que as entidades, com que as autoridades e os profissionais que usam, né, que fazem os serviços, eles cumpram o que está previsto na norma técnica. O Fórum de Normalização, ele é uma entidade importantíssima para que a gente consiga normalizar, para que a gente consiga fazer o trabalho da forma mais padronizada possível, e fazendo atividade de forma padronizada, nós temos um resultado mais padronizado possível. Se a gente faz o serviço cada um de uma forma, né, o Enio faz a inspeção de um jeito, eu faço a inspeção de um jeito, o Magdael faz de outro jeito, não tem condições de ter o mesmo resultado. Não tem jeito de a gente comparar os resultados. E está aí, para mim, né, a minha opinião, uma das maiores, um dos maiores motivos para a gente normalizar, para a gente realizar o serviço de forma harmônica. E aí o cenário, né, do Brasil, como a gente não tem, né, uma regulamentação, e agora a gente tem uma norma técnica para a gente poder aplicar, para a gente poder utilizar de fato, né, eu queria chamar a atenção que o escolar, ele é uma atividade, né, que apesar de ter autorização pelo DETRAN, escrito muito claramente no artigo 136, as prefeituras, elas podem também editar as suas normas específicas, mas não contrariando o que o DETRAN disse, complementando, não é, o que o DETRAN prescreveu de acordo com a necessidade daquele município. Então, a gente sabe que tem prefeitura que não faz nada, a gente sabe que tem prefeitura que faz uma vistoria, a gente sabe que tem prefeitura que tem ali as empresas que enfim, emitem os laudos sem sequer olhar o veículo, e tem prefeituras, muitas, e eu acredito que a grande maioria, que faz o trabalho sério, da melhor maneira que pode, mas sem harmonização, sem normalização, sem utilização de critério claro para aprovar e reprovar o veículo. Então, esse é o assunto principal de hoje, pessoal. É muito importante que a gente se conscientize da importância de normalizar o serviço, para que todo profissional faça o serviço da forma similar, mais similar possível, para que a gente tenha resultado rastreável, que a gente consiga comparar e que a gente consiga realmente garantir a segurança daquela frota. Então, pelo fato, né, das prefeituras aí realizarem vistorias sem o critério claro, né, a gente tem aí vistorias sem considerar os itens de segurança que estão previstos na norma ABNT 14040, que é a nossa norma de referência para inspeção veicular. Tem vistoria que é realizada por pessoal sem qualificação, sem atribuição técnica, sem o uso do equipamento adequado, apropriado, calibrado. A gente tem também caso de fraudes, a gente recebe aí, de vez em quando, aí, alguns casos de fraude. Hoje eu até recebi uma reportagem da minha amiga Ana, e depois eu vou ler com cuidado, mas a polícia conseguindo desmontar um esquema aí de fraude em escolar. Quando tem, às vezes, né, tem eu estou falando vistoria porque tem uma diferença entre vistoria e inspeção, né, pessoal? Vistoria é quando você olha, quando você verifica a conformidade de forma visual, sem você usar equipamento, né?
equipamento específico para medir alguma coisa. A inspeção é um conceito mais amplo. Então, além da gente ter a verificação visual numa inspeção, você tem também o uso de equipamentos. E esse uso de equipamentos vai dar uma objetividade maior para o trabalho. Você vai ter número, né, o resultado vai ser algum número. Esse número ele é objetivo, ele vai reduzir a subjetividade daquela avaliação do profissional, aquela avaliação visual. E aí, laudo sem rastreabilidade. Por melhor que você faça o serviço, se o seu laudo ficar dentro do seu computador, não vai ajudar ninguém. Se precisar fazer uma fiscalização, a pessoa pode alegar que perdeu o laudo, que não tem registro, e se não tem a obrigatoriedade de você ter a rastreabilidade, fiscalização, ela não vai servir para nada. E aí, gente, né, laudo fraudado. Tem vários casos aí de fraude realmente. Não só aquela em que o órgão, né, o proprietário envia foto via WhatsApp, e aí o profissional ele monta o laudo e envia para a prefeitura. Não é isso só. É laudo fraudado pelo próprio proprietário do veículo. Ele escaneia lá um PDF, ele muda lá os campos do PDF, e aí entrega para a prefeitura. Como não tem rastreabilidade, como não tem critério, não tem como fiscalizar, não tem como autuar ninguém. Então é um cenário muito difícil para uma frota muito grande e que transporta criança. Então, acreditamos, né, fortemente que a publicação dessa norma, ela vai servir para conscientizar as prefeituras, os DETRANs, da necessidade de normalizar, realizar as inspeções com critérios claros e que a gente tenha, finalmente, rastreabilidade e transparência nos processos. Aqui, só para a gente sinalizar, né, destacar o que eu estava dizendo antes, a falta de critérios claros, de requisitos, né, claros, faz com que aconteça esse tipo de sinistro. Então, um ônibus escolar, isso aqui é uma reportagem do dia 12 agora de dezembro. Ele perdeu o freio no interior lá do Rio Grande do Sul e tombou. Felizmente não teve nenhum ferido, mas poderia ter acontecido aí, né, uma fatalidade. O veículo ficou sem freio. Veículo sem freio é veículo sem manutenção. Isso não tem como dizer o contrário. O freio ele tem uma confiabilidade, né, elevada, é um sistema talvez o mais importante do veículo, e se você não faz a manutenção, não há confiabilidade de componente que consiga segurar uma falha. Então, vamos lá, né? Já falamos de coisas chatas, de coisas aí desagradáveis, agora vamos falar do que é agradável. A norma, então, foi publicada, desenvolvida pelo CB16, ela é específica para inspeção de veículo escolar, e ela complementa a norma de segurança veicular, que é a 14040. Ela trata aí, né, a gente vai falar de cada ponto desses, de requisitos básicos, requisitos específicos, além da documentação que você tem que verificar e tem que arquivar. Ela trata do documento, do equipamento que é obrigatório para a realização das atividades, equipamento obrigatório, na verdade, do veículo, o equipamento que é proibido, os sistemas e componentes do veículo, fala sobre o local da inspeção e fala sobre os procedimentos para aprovação e inspeção, além dos equipamentos mesmo que você tem que utilizar para a realização do serviço. Ela oferece, né, um padrão de lista de verificação. Então, para cada requisito daquele que está prescrito na norma, tem, então, o local para você marcar aprovado, reprovado ou não aplicável, né, naquela lista que está de modelo lá na norma. E tem 3 anexos importantíssimos, além da lista de verificação. A gente sabe que tem cidades em que não há um organismo de inspeção, uma estação de inspeção apropriada para realizar o serviço conforme a norma 14040, que é a nossa norma de referência. Só que, infelizmente, tem lugar que não tem demanda, não tem realmente o organismo, não tem uma possibilidade de curto prazo abrir um organismo de inspeção. Então, essa norma, a gente debateu muito sobre a possibilidade de você realizar atividade precária, atividade fora de um organismo de inspeção, de uma estação de inspeção apropriada para realizar o serviço, né?
Então, você pode realizar, sim, as atividades aí de verificação do farol, do freio, do sistema de direção, em uma pista, né, a gente vai falar disso tudo aqui, né, externamente é uma estação de inspeção, mas aí a gente colocou critérios bastante claros e com rastreabilidade para que esse serviço realizado de forma precária, ele possa se aproximar o máximo possível do serviço realizado com equipamentos que reduzem, igual eu já falei, a subjetividade de uma avaliação visual. Só para a gente pontuar, a gente não vai entrar em detalhe nessa norma, porque essa norma a gente já destrinchou algumas vezes, né, em lives que a gente fez pela FENIV e pela MSV. E eu até convido aí os senhores e senhoras a assistirem os vídeos na nossa página do YouTube. Tá? Lá tem vários vídeos interessantes, inclusive sobre inspeção de escolar. Essa norma 14040 é a nossa norma de inspeção de segurança veicular para veículo leve e pesado. Ela tem 12 partes. As partes aí que nos interessam principalmente para o escolar são parte 2, né, que é a conformidade cadastral, até a parte 10. A parte 11 é importante no caso de você ter uma estação de inspeção veicular. Em geral, a estação de inspeção veicular que existe no Brasil, conforme a norma 14040, é aquela instalação das ITLs, a Instituição Técnica licenciada pela Senatran e acreditada pelo Inmetro. Então, vocês conseguem verificar, né, a lista desses organismos de inspeção lá no site do Inmetro e no Denatran também, na Senatran também tem uma lista desses organismos aí licenciados. Os requisitos básicos, né, da 17075, são vários requisitos, aqui eu fiz um pequeno resumo para a gente poder entender, né, o conceito. Basicamente, é o que tem na 14040. Né? Você não pode desmontar componente. A inspeção ela tem que ser realizada, né, sempre que possível, na linha instrumentalizada, usando equipamentos apropriados, né, em instalações e com procedimentos aí apropriados. Quando não for possível, você vai realizar o teste em pista autorizada. Então, você tem que ter, né, se for privada, tem que ter autorização do concedente. Se for público, se for em espaço público, tem que estar devidamente sinalizada, autorizada, enfim. A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais daqui a pouco. A inspeção tem que ser realizada com o responsável técnico e com o inspetor competente e habilitado. Habilitado significa que ele está treinado, ele tem a habilidade para poder realizar a inspeção da forma correta. O equipamento, obviamente, tem que ser apropriado, ele tem que funcionar bem, ele tem que estar calibrado quando for necessário, né? Um frenômetro, ele tem que ter a calibração para a gente garantir que aquilo que realmente foi medido, ele foi registrado, né, em números lá pelo software da linha. Para que você consiga verificar o veículo bem, tem que estar, né, tem que ser feita a inspeção no local apropriado, igual eu já falei. Apropriado significa limpo, com visibilidade suficiente, com luz para você conseguir ver, né, o veículo, e é claro que o veículo tem que estar limpo. Se o veículo estiver sujo, você não vai conseguir ver diversos defeitos que por acaso possa o veículo ter. E uma coisa muito importante que a gente colocou nessa norma, e a gente acha que é uma tendência para a revisão das outras normas de inspeção, a gente tem que ter acesso público aos resultados. Público pode, né, aqui eu quero dizer que o pai da criança que utiliza o transporte, ele tem que ter acesso ao laudo de aprovação daquele veículo. Né? Então, é uma medida de transparência imprescindível para que a gente consiga aí ter um serviço de melhor qualidade que garanta realmente a segurança da criança. Obviamente, a gente não vai ter aqui, né, de pronto, né, sistemas onde a gente coloque o laudo, mas esse laudo, ele pode estar disponível em alguma pasta onde a autoridade ou o poder concedente aí possa dar essa transparência, possa dar o acesso ao resultado, né, para os pais aí das crianças, dos adolescentes. Como requisito específico, né, a gente tomou muito cuidado com a questão da documentação. Então, obviamente, a parte aí da norma 14040, né, parte 2,
e a legislação de trânsito pertinente ao assunto tem que ser considerados, né? E a gente tem que ter o registro da inspeção, né, do documento do veículo, CRV, CRLV, escaneado que seja, ou cópia em papel, desde que devidamente arquivado, né? Tem que ter o certificado do cronotacógrafo válido, para que a gente consiga verificar se o cronotacógrafo ele está íntegro, se ele está aferido. Tem que ter algumas fotos do veículo, então não só aquelas fotos do laudo, mas o processo ele tem que ter algumas fotos para comprovar que realmente você verificou o veículo da forma correta. Isso é um item importante para a rastreabilidade, para que depois, numa eventual fiscalização, você, né, o profissional, ele possa comprovar que ele realmente fez o veículo. Isso não é nem uma forma de cobrar do profissional, de cobrar do organismo de inspeção evidências, não. É para o próprio respaldo da empresa que está fazendo a inspeção. Porque a gente sabe, né, isso aí acontece, isso não é uma mentira minha. Você faz uma inspeção, o veículo foi aprovado. Na hora que sai de lá, ele tira um banco, ele acrescenta um banco, ele troca o pneu. Então, a empresa de inspeção, se ela faz a coisa da forma certa, ela deve ter como comprovar, né, que ela fez realmente o serviço correto. Quando tiver ensaio em pista, esse ensaio ele tem que ser filmado. A gente tem que demonstrar, da mesma forma que eu expliquei, que o ensaio ele foi realizado da forma correta, né, que realmente ele foi feito. Depois, quando o veículo tiver um problema de freio, igual eu mostrei para vocês aqui, o profissional ele pode se defender. Eu fiz o ensaio estava ok. Se aconteceu problema, ou foi um problema que ocorreu após a inspeção, ou algum dano que aconteceu após a inspeção, né, ou então é outro veículo, não é o veículo que eu fiz. E é claro que você tem que ter o laudo de aprovação, o relatório de não conformidade, quando houver, e a lista de verificação, o checklist mostrando, né, todos os itens que foram verificados ao longo do processo. Os equipamentos obrigatórios e proibidos, eles estão previstos na norma 14040 e também na legislação de trânsito. Eu falei para vocês aqui mais cedo, uma resolução do CONTRAN que trata, né, uma resolução consolidada, inclusive, que trata de todos os equipamentos obrigatórios e proibidos, né, para veículos. E, além disso, a gente tem itens que são específicos do escolar. Por exemplo, além do cronotacógrafo, cinto de segurança igual à lotação do veículo. Então, você tem que olhar na plaqueta do veículo a lotação, você vai verificar no documento e vai olhar os bancos. Isso é um requisito para o transporte escolar. Tem que ter também dispositivo de visão indireta, para você evitar, reduzir o risco de atropelar uma criança, né, que geralmente a criança é mais baixa do que um retrovisor. Então, você tem que ter um dispositivo para garantir que essa criança ela não vai ser atropelada no momento em que o veículo estiver em deslocamento. Luzes brancas ou âmbar na parte dianteira, né, superior do veículo, e vermelha na parte de trás do veículo. É a luz delimitadora e as luzes intermitentes, né, piscando com a abertura das portas, sinalizando que o aluno está saindo ali do veículo. As faixas horizontais também, conforme a medida prescrita na regulamentação. Saída de emergência sinalizada, independente aí do sistema da saída de emergência. Dispositivo de limitação de abertura de janela, isso aí depende muito do estado, do município, né? Em geral, é um requisito aí que depende aí da regulamentação estadual e municipal. Tem que ter também o requisito de acessibilidade, e é claro, os sistemas de segurança do veículo tem que estar conforme a 14040. Então, para você fazer inspeção conforme a 17075, vai também usar o requisito da 14040. O local de inspeção, né, que é uma questão bastante importante, bastante sensível, inclusive, ele está conforme a parte 11 da norma 14040. Ele pode ter frenômetro e placa de desvio lateral móveis. Isso foi uma novidade nessa norma 17075 e é também uma tendência para 14040. Né, com a possível chegada aí da inspeção da frota, né, da ITV,
que está escrita lá, está prevista no artigo 104 do Código de Trânsito, aqueles municípios que não têm uma frota que vai justificar a abertura de um organismo de inspeção, ele tem que ser coberto por uma linha móvel, por exemplo. Tá? Então, é uma possibilidade que já existe no exterior e que a gente trouxe como uma novidade importantíssima aqui na norma 17075. E aí, como eu disse para vocês, local onde não é viável, onde não tem um organismo de inspeção, você pode realizar o trabalho, né, alguns testes em pista. Você vai fazer teste de frenagem, tanto de eficiência, de desequilíbrio, quanto freio de estacionamento, vai realizar teste de luz baixa e de direção, conforme aí os anexos B até o anexo D, né? B, C e D. A norma, ela fala também de procedimentos para aprovação e reprovação. Então, isso aqui não tem muita complicação, não. Se reprovou, você tem que emitir um relatório de não conformidade. Basicamente, uma transcrição daquilo que você reprovou no checklist. Você vai destacar aquilo que foi reprovado no checklist em um relatório e vai entregar para o proprietário para ele poder sanar o defeito. Sanou o defeito, ele pode voltar lá para poder ser verificado novamente, e aí, se o veículo for aprovado, ele vai receber o laudo de aprovação. Esse laudo ele tem que ter o registro, né, dos equipamentos que você utilizou, mostrando que o equipamento está calibrado. Tem os outros itens lá que são obrigatórios, né, conforme a 14040, o local da inspeção, os itens que você inspecionou, o nome do responsável técnico, a qualificação do veículo que você inspecionou, né? Então, nada de diferente, não. E é claro, né, aprovou, você vai emitir uma cópia para o condutor, para o proprietário, e você tem que arquivar também vias tanto do relatório de reprovação quanto do relatório de aprovação. O teste de farol baixo no organismo de inspeção, conforme a norma 14040, ele é realizado com esse equipamento aqui, ó, na direita. Ele chama-se regloscópio. O regloscópio, ele vai simular essa condição aqui que a gente está propondo na norma, né, que é a verificação do faixo, né, da geometria do farol, projetada no anteparo a 10 metros. Então, esse teste tem lá né, o procedimento de realização lá na norma, no anexo B, e aí você vai posicionar o veículo a 10 metros de um anteparo. Esse anteparo ele vai ter registrado lá os locais, né, o centro geométrico do farol baixo, né, marcado. O veículo ele tem que estar posicionado de forma perpendicular a esse anteparo, e quando você ligar o farol, você vai fazer a medida, né, da altura aqui em que o farol tiver, né, projetando nesse anteparo. E tem algumas continhas lá na norma, você, de acordo com a inclinação especificada pelo fabricante para aquele farol, você vai ver se aquele facho está acima ou abaixo, né, do que é especificado. E a gente pode considerar uma variação de mais ou menos 10%, né, da altura desse facho. Se tiver fora desses 10%, você vai reprovar o farol. Isso é feito de forma bastante simplificada, né, bastante objetiva, usando um regloscópio. Mas quando você não tem condições, esse aqui é o método raiz para poder fazer verificação de farol baixo. O teste de freio em pista, né, é algo um pouco mais complicado quando você não tem uma linha de inspeção, né, um frenômetro, mas você pode fazer também. É um teste que a gente acredita que dá um resultado aí muito bom, apesar dele ser mais longo de fazer. Então, o local, igual eu falei, ele tem que ser autorizado, ele tem que estar sinalizado, tem que ter acesso controlado, para que não entrem pessoas não autorizadas ou que não saibam o que está acontecendo no local do teste. E é claro, né, a pista ela tem que ser nivelada, ela tem que ser plana, asfaltada. O frenômetro ele simula o coeficiente de atrito de uma pista asfaltada seca, sem detrito algum, né, para não ter escorregamento aí que não deve. Ela tem que ter marcação para você conseguir guiar o teste, né? Você conseguir manter o carro no sentido da pista.
você tem que ter feito a inspeção visual no sistema de freio antes, porque se o sistema tiver algum defeito pré-existente, quando você vai para a pista, você pode ter um problema grave. Então, se não tem nenhum vazamento de fluido de freio, se você vê que a pinça, que o tambor está tudo certinho, não tem problema nenhum, aí você vai levar o carro para a pista, com a pressão dos pneus ajustada, para não ter nenhum desvio indevido. O ensaio ele tem que ser registrado, tá, pessoal? Igual eu já falei para vocês, essa norma ela preza muito pela rastreabilidade, que a gente identificou que é um problema muito grave em inspeções fora de organismo de inspeção. Então, freio de serviço, né, o teste, o resultado ele é obtido com uma média aritmética simples de 3 ensaios consecutivos. Então, você vai colocar o veículo na pista, vai acelerar até uma determinada velocidade, vai largar o freio e vai frear, né, frear o veículo aí, a forma como você frearia na rua normalmente, né? Então, o veículo ele tem que frear antes de um limite ali, de uma distância. Se ele frear depois da distância que é especificada na norma, você tem que reprovar o veículo. E essa reprovação ela vem, como eu disse, depois que você fizer 3 ensaios e tirar a média aritmética, né, desses 3 ensaios, desses 3 resultados. O desequilíbrio também é verificado, né? Então você soltou a mão do volante, o veículo ele foi andando, né, freando, e você vai medir a distância lateral que esse veículo, por acaso, ele percorreu, considerando aquela linha que eu falei, aquela marcação que eu falei para vocês, né, para guiar o teste. Então, dependendo da distância que o veículo, ao frear, ele se deslocar para a lateral ou para outra, ele tem que ser reprovado também. Significa que você tem um freio de um lado freando com maior força, né, ou freando antes do outro. Então, isso num caso aí de uma frenagem de emergência, numa estrada, um freio freando mais que o outro de um lado, pode causar aí a mudança de trajetória do veículo. E o teste de freio de estacionamento é muito simples. Você vai colocar o veículo em uma rampa, você tem aí lava-jato, né? Você tem garagem que tem rampa aí com 18% de inclinação, vai acionar o freio, vai esperar durante um tempo. Se o veículo não descer, ele está aprovado também. O teste de sistema de direção, ele é o teste que está previsto no anexo D. Então, de novo, é realizado de forma precária, né? Fora de uma linha de inspeção, sem a placa de desvio, que é um equipamento bastante interessante, bastante importante. E você vai usar uma pista de característica aí similar ao ensaio de frenagem. Pode ser feito na mesma pista, num pátio igual esse que eu estou mostrando para vocês aqui, nivelado, limpo, né? Você tem que ser asfaltado, com pressão do pneu também previamente ajustada. Você vai também registrar esse ensaio. E o veículo ele vai ser aprovado se o desvio do lateral do veículo, né? Você andando o veículo com a determinada velocidade, você vai soltar o veículo, e aí o veículo no centro da pista, ele não pode desviar além de um limite colocado também na norma. E é claro, você vai fazer alguma movimentação do veículo para perceber se tem algum ruído, algum estalo que não deveria ter, né? Isso é sinal de folga, é sinal de trinca. Então, se não tiver nenhum tipo de problema, se não tiver desvio além do previsto, você vai aprovar o veículo. Se não, você vai reprovar e colocar o registro disso no seu checklist. Pessoal, a proposta aqui foi passar um resumo, né, dessa norma para vocês. Vale a pena adquirir para quem tiver interesse de fazer né, a inspeção conforme essas prescrições. Como eu disse, é muito importante que a norma, seja essa ou seja uma norma mais completa, ela seja utilizada pelo poder público concedente, para poder autorizar o serviço do escolar. Não há como você obter resultado comparável, o resultado confiável, sem você ter o processo normalizado. Então, igual eu falei, o Aquiles ele vai falar daqui a pouco, nosso coordenador do CB16. Né? Mas se o Aquiles faz o teste de uma forma, o Éder faz de outra forma, o Magdael faz de outra forma, você não vai ter resultado similar. Você não vai ter nem como fazer uma estatística dos resultados.
E sem rastreabilidade, você não tem como fiscalizar, você não tem como garantir que o profissional, que o organismo de inspeção realizou o serviço da forma correta e completa. Então, esse objetivo de hoje foi mostrar um resuminho e a gente passar essa mensagem, que para nós é importante. Em breve, a gente vai depois fazer eventos específicos aí em municípios, nos estados, junto com os DETRANS, junto com os departamentos de estradas, né, estaduais, para que essa norma ela seja aplicada, ou por que não, ser aprimorada e com requisitos ainda mais severos, né, para a gente garantir realmente a segurança do veículo. Aquiles, a palavra está contigo, meu amigo. Está com a mão levantada, Aquiles? Aí, garoto. Doutor, bom dia. Vamos lá, bom dia. Estou no carro, mas eu estou de passageiro, não estou dirigindo, não. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu queria só destacar dois detalhes da norma, que são os seguintes. Aliás, parabéns pela apresentação, Daniel, muito boa. O primeiro detalhe é que a norma pressupõe que a inspeção em pista, ou seja, a inspeção fora de uma estação de inspeção, seja feita em localidades onde não existe uma ITL, né? Porque se existe lá ITL, não tem razão por que fazer essa inspeção em pista, certo? Inclusive por causa do tempo. A inspeção feita de um escolar feita numa ITL deve demorar algo entre 30 e 45 minutos, assim, incluindo os tempos de registro, tudo. E uma inspeção em pista, eu chutaria que demora aí, sei lá, mais de uma hora e tanto, porque não tem os equipamentos automatizados, então tem que andar com o veículo, ir para frente, para trás, repetir o teste. Desculpe. Esse é um ponto muito importante, né? Que em localidades onde exista uma ITL, a inspeção do escolar seja feita na ITL. Um outro ponto muito importante é que eu imagino que tenha pessoas de muitos DETRANs assistindo a esta live, que é a existência de um sistema. Então, nós, aqui no ambiente FENIV e nas diversas associações que compõem a FENIV, nós temos um programa que nós podemos disponibilizar a cada DETRAN, através de um convênio, enfim, de alguma forma, e que dessa forma a gente possa fazer um controle efetivo das inspeções. É um sistema semelhante ao CSV, né? Onde as inspeções veiculares são todas registradas lá na Senatran. Então, nós podemos disponibilizar, então, isso, cada associação regional pode entrar em contato com o seu DETRAN, ou vice-versa, os diversos DETRANs podem entrar em contato com as associações regionais, de forma que a gente disponibilize um programa, e assim sendo, através de uma simples consulta a esse programa, a autoridade de trânsito pode ter acesso a cada inspeção realizada, né? Então, pode ter todos os detalhes da inspeção de cada veículo que está lá registrado. Quando foi feita a inspeção, se ele foi aprovado, os itens de aprovação, os itens eventuais de reprovação. Então, isso é muito importante, ter a coisa sistematizada através de um programa e que os DETRANs disponham desse programa bom, eu sou presidente da ANGES, então eu já estou disponibilizando graciosamente aos DETRANs que compõem, enfim, que estão nas cidades onde nós temos associados, nos estados, né, onde temos associados, nós estamos disponibilizando graciosamente esse sistema e acredito que as demais associações também poderão fazer. Então, basicamente, Daniel, era isso que eu tinha a falar. E muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Muito bom, Aquiles. É claro, né?
eu nem chamei muita atenção para isso, mas a inspeção ela pressupõe independência e imparcialidade, né? Isso está muito claro lá na 14040 e também está claro na 17075. Aquele que tem o veículo não faz inspeção no seu veículo. A inspeção imparcial, a inspeção independente, é aquela realizada por um terceiro, que não tem interesse direto na aprovação ou na reprovação do veículo. Tá? Então, isso aí eu gostaria de chamar atenção e passou despercebido quando eu estava falando aqui. No mais, pessoal, somos 86 participantes aqui, eu agradeço demais a audiência de todos aí, e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Vocês podem colocar no chat, ou se quiserem levantar a mão, vai ser concedida a palavra. Estamos à disposição. O Hudson Moraes ele está falando sobre certificado preliminar de tacógrafo. Eu até desculpo a ignorância, né? Até uma vergonha da minha parte, como diretor executivo da FENIF, perguntar o que é certificado preliminar de tacógrafo. Porque eu acho que certificado é certificado, ou está aprovado ou está reprovado. Então, o certificado ele tem que ter claramente lá a descrição que o equipamento ele está verificado e o tacógrafo ele tem que estar com selo, tem que estar íntegro, tem que estar funcionando. Se alguém tiver aí condições de me ajudar nessa resposta aí, eu agradeço. Qualidade CTA. Pois não. Daniel, bom dia. Meu nome Bom é dia. Lucas, sou engenheiro aqui da CTA Inspeções de Curitiba. A dúvida é o seguinte, tem muitos Detrans aí que atualmente estão fazendo essa inspeção, no caso deles, a vistoria, né? Eles não têm equipamento, então eles fazem a vistoria. E isso tem sido aceito pelas prefeituras aqui da região. A pergunta é o seguinte, eles poderão fazer essa inspeção de acordo com essa regulamentação de pista, né, que foi falado? O Detran poderá fazer isso? Ou como a gente tem a ITL, teria que fazer na ITL? Olha, quem manda é o Detran. O Detran é o órgão responsável por regulamentar, né? E o nosso papel aqui foi fazer um trabalho técnico a várias mãos. Teve gente de organismo de inspeção, teve gente do Inmetro, teve gente de Detran, representantes aí meus colegas da engenharia, do Confea, da FENEME. Então, o nosso papel foi propor uma norma, propor uma metodologia, propor critérios técnicos que foram amplamente debatidos, né, para que o Detran ele tenha realmente uma qualidade no resultado que ele vai conseguir no programa de inspeções. Mas quem que é responsável por regulamentar, visto que não há uma regulamentação federal, não tem nada do CONTRAN ou da SENATRAN que fale o que tem que ser realmente feito. Enquanto isso não acontece, o Detran ele tem total autonomia e é competência dele definir da forma como melhor lhe convier. Tá certo, É um obrigado. detalhe, se me permitem, tem só um pequeno detalhe que o Detran pode, claro, ele tem toda a autonomia para fazer essa inspeção, desde que ele cumpra a regulamentação federal que atribui a inspeção aos técnicos mecânicos e que exista um engenheiro que seja o responsável técnico pela inspeção. Se não houver esses dois tipos de profissionais, não pode, a menos que o funcionário do Detran tenha essas habilitações. Certo, Daniel? É isso aí, eu concordo em gênero, número, grau. E eu agradeço ao Fred aí para me ajudar, né? O Fred, especialista aí, técnico, inclusive em cronotacógrafos, né? Ele pegou lá na norma lá. O Dionei também ajudou a gente aí. Então, esse certificado é o documento que atesta que o instrumento foi submetido. Mas aí não serve, né? Você tem que ter lá realmente o resultado, tem que ter o certificado que o equipamento ele está aferido. Obrigatoriedade de exigir uma inspeção baseada na norma é do Detran? É igual eu falei, André, é uma questão aí sensível.
A gente tem debatido aqui em Minas Gerais, a gente tem debatido isso com o Detran em São Paulo, debatido com o Detran de São Paulo, e nos outros estados aí onde a gente atua. O Detran autoriza, e como não há uma regulamentação deixando claro o que é a inspeção, o que tem que ser feito, o que tem que ser olhado, então o Detran ele pode definir isso. A nossa recomendação é que isso seja padronizado. A norma da ABNT serve para isso. Então, a gente está propondo a utilização da norma ABNT para escolares, para que a gente não tenha disparidade, inclusive, de procedimentos entre um estado e outro. O Paulo Canguçu está falando, em locais onde tem organismo ITL deverá ser feito em TL, em caso positivo, qual o raio de atuação? Não existe essa definição hoje, Paulo. Dentro da nossa visão técnica, é melhor você fazer a inspeção dentro de um organismo de inspeção que foi feito para isso, do que fazer fora. Mas tem lugar que não tem condições de fazer em organismo. Então, você vai fazer fora. E a definição disso é, obviamente, né, do Detran, do CONTRAN. Tá? Então, não dá para poder responder positivamente a sua pergunta. Alguma pergunta mais, pessoal? Enfim, nós somos 87 participantes. É um assunto que a gente tem debatido aí há bastante tempo. Nós temos grande interesse na segurança, né, na realização desse serviço da forma correta, da forma dentro das boas práticas aí da inspeção, normalizada, com rastreabilidade, né? Então, é um papel nosso fazer essa divulgação da norma, do procedimento que a gente debateu aí por muitas reuniões e através aí, né, das várias cabeças pensantes aí dos especialistas em inspeção veicular. Nós temos aqui, então, Invemetro Campo Largo. Fique à vontade. Palavra sua. Bom dia, eu já falei bom dia, mas vamos reforçar o bom dia a todos. A gente estava falando do cronotacógrafo, Daniel, e o pessoal. Nós vamos observar todos esses, se está íntegro, se está lá. Agora, o que eu entendi foi que nós vamos precisar pedir a aferição dele. O documento lá entrar, ou nós entramos no sistema, colocamos a placa e emitimos o documento, ou pedimos para o nosso cliente. Esse documento é indispensável no arquivo de documentos, Daniel. Sim, e a gente até entendia que já era indispensável mesmo, entendíamos, mas não estava claro. Então, depois de um longo debate, a gente chegou à conclusão que você vai pegar o certificado desse cronotacógrafo, né? É importante ter. A gente sabe que tem cronotacógrafo aí que tem selo falso, que não funciona, que não mede nada. Então, a gente quer garantir que seja cumprida a resolução. Se não me engano, a 912. Resolução CONTRAN 912. Então, ela fala que tem que cumprir, né, que o cronotacógrafo tem que estar aferido, então tem que estar aferido. A gente tem que garantir isso. Tá bom, Daniel. Obrigado. Disponha. Magdael, palavra contigo. Bom dia a todos, né? Mais uma vez. Daniel, é bom ressaltar que você citou anteriormente que no Senatran não tinha nenhuma normalização e aonde os Detrans dos estados estavam perdidos. Uns faziam de uma forma mais criteriosa, outros nem faziam, outros aceitavam o laudo do engenheiro, de um técnico. E o que eu senti aqui dentro do Detran do estado? Que essa norma veio para criar, de fato, um sistema compulsório de inspeção dentro de uma ABNT, que antes a gente não tinha isso. A mesma que está em consulta pública para motofrete, mototáxi e etc. Vai vir para normalizar aquilo que não tinha. Então, os Detran, no passado, eles faziam reuniões e citavam, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, mas eles não tinham uma ABNT
não tinha nenhum parâmetro técnico para que eles, de fato, cobrassem. Então, parabéns, Aquiles, parabéns, Daniel, parabéns a todos pela construção dessa BNT, e vamos agora trabalhar junto aos DETRANs dos estados para que eles, de fato, apliquem essa norma em sua totalidade. Muito, muito bem esclarecido o que você falou, Daniel. Parabéns. Legal, Magdael. Obrigado aí. Magdael sempre muito participativo, né, nas questões nossas da inspeção, lá do Espírito Santo. De vez em quando vem a BH também, né, Magdael? De vez em quando você vem aqui nas nossas Minas Gerais. Enfim, temos aqui mais perguntas. Aqui no chat eu vi, né, um colega aqui, ele me complementou, colocando a resolução específica do cronotacógrafo, né? A 912, ela fala de item obrigatório. A 938, ela fala exatamente, né, os requisitos aí para o cronotacógrafo. Obrigado aí ao sargento Wipner, do Detran de São Paulo. A qualidade CTA, ela diz que o cronotacógrafo ele não é obrigatório só para inspeção escolar, né? É obrigatório também pelas inspeções realizadas, né, pela portaria 149 do INMETRO. O Dionei, os colegas lá do Ceará, ele dá bom dia novamente. A gente sempre pode dar bom dia várias vezes, né, Dionei? Isso é bom. O veículo que é transporte escolar que possui GNV, caso ele tenha feito inspeção periódica de GNV, essa inspeção substitui essa inspeção semestral? A resposta, com certeza não. Com certeza não. É um dificultador, né? Eu até não conheço muitos veículos que são GNV, não, exceto Kombi. Mas ônibus é difícil, não conheço. A inspeção 17075, ela não trata de GNV e nem a 14040. Então, você tem que passar pela inspeção periódica, conforme está previsto lá na resolução CONTRAN 916, de 2022. A inspeção semestral do escolar é específica para o escolar e ela serve para autorizar a circulação desse veículo aí pelo DETRAN. Aquiles, quer falar, Aquiles? Desculpe. É só um detalhezinho operacional, que é o seguinte: se alguém, por acaso, ainda não tem a norma, né, é só solicitar a sua associação, que a associação disponibiliza gratuitamente a norma para quem precisar. Inclusive, o pessoal de DETRAN, que estiver aí, demais autoridades, é só entrar em contato com a ITL mais próxima do local, né, que ela disponibilizará a norma graciosamente para as autoridades. Era só esse detalhe operacional. Obrigado. Legal, Cris. Boa, bem lembrado. Leandro, é contigo agora. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos também que estão integrando aí a live. Meu nome é Leandro, eu sou aqui do Grupo 7, Inspeção Veicular, falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu tenho uma dúvida no seguinte sentido. Essa norma BNT, ela traz os aspectos técnicos de como será feita essa inspeção em veículos escolares. Tudo bem. Para ela ser exigida, ela vai precisar ser regulamentada pelo CONTRAN ou pelos DETRANs em nível estadual, ou tem algo que a gente possa fazer dentro dos DETRANs dos respectivos estados para que ela já passe a ser cobrada e a gente já consiga fazer algo nesse sentido nas nossas unidades? Essa pergunta é boa, Leandro, mas a norma técnica ela nunca é compulsória, exceto quando estiver claro que ela é compulsória. Nesse caso, né, ela não é ainda, mas a gente vai fazer o nosso trabalho, é nossa obrigação, principalmente depois que a gente teve tanto trabalho para poder desenvolver a norma, né, então a gente tem que fazer o trabalho junto aos DETRANs, e essa live de hoje é para isso. É para a gente mostrar que é importante a normalização. Então, a gente tem que fazer o trabalho junto aos DETRANs para que ela seja aplicada. Nesse caso, a gente não precisa, a gente não depende de uma regulamentação exclusiva do CONTRAN. Se a gente conseguir que o nosso DETRAN estadual regulamente, já é o suficiente para a gente conseguir fazer isso, né? Sim. Sim. O DETRAN ele tem competência para poder autorizar. Beleza, muito obrigado. Disponha.
Bom dia. Seria interessante passar a periodicidade de inspeção escolar de 6 meses para 1 ano. Aí não depende da gente, né? Aí é lei, Código de Trânsito. Depois existem cidades que a própria prefeitura faz essas vistorias semestrais para o valor ser mais acessível aos frotistas. Enfim, esse negócio de valor é um negócio complicado, que eu acho que a gente não vai entrar nessa seara hoje, não. Né? Mas eu acho que os deputados, né, que trabalharam no Código de Trânsito, lá em 96, 97, né, quando ele foi publicado em 97, eles estavam com o objetivo de garantir a segurança da criança e do adolescente. E para isso eles colocaram a periodicidade em seis meses. Mas, enfim, é uma questão que a gente não deveria, a gente não tem nem competência para poder debater isso aqui, tá, Everton? Alguém aí tem mais alguma pergunta, algum comentário? Enfim, caso ninguém tenha mais nada a dizer, eu acho que a gente pode dar como encerrada a live, e aí eu lembrando a vocês aí, os colegas de vocês que não assistiram, as autoridades aí que não puderam participar, vão ter oportunidade de assistir esse vídeo que eu vou colocar assim que possível lá na página da FENIV no YouTube, tá? E eu, então, agradeço a participação de todos vocês. A gente teve aqui praticamente 90 pessoas participando com a gente simultaneamente. Para a gente é muito importante, a gente fica muito feliz, é gratificante para o trabalho que a gente fez aí com bastante cuidado, com bastante carinho, tá? Muito obrigado a todos, então. Um excelente dia, um excelente final de semana e, por que não, um excelente Natal com as pessoas importantes da sua vida, né, para a gente poder recarregar as baterias para um ano muito desafiador que vai ser 2023. Tá? Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Obrigado, FENIV. Olá, valeu, pessoal. Obrigado, um abraço para todos. Obrigado. Parabéns, Daniel.